Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Comigo está o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, pessoalmente. Muito boa tarde. Por estar connosco. Boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. Presidente, tem sido quase inevitável, quero o Angra, quer o Praia em Revista, a falar de mau tempo e de assuntos de proteção civil. Estamos na época, também, da transição de estações, acontece quase todos os anos estas ventanias. Felizmente as coisas não foram muito graves, enfim, umas árvores caídas, uns tantos cabos de eletricidade ou de telecomunicações caídos, mas nada de substancial. Tudo se resolveu durante a noite, na manhã seguinte até parece que não tinha acontecido nada, por isso as coisas correram bastante bem e o nosso serviço de proteção civil voltou a dar boas provas de si, o que é muito bom. Cheias e coisas do género também? Não, felizmente cheias não temos grandes problemas. Aqui no lado de Angra, o que aconteceu foi mais a intensidade do vento que propriamente a chuva, até porque no que diz respeito às cheias, e isso também é importante dar nota disto, uma boa parte dos problemas que nós tínhamos aqui na zona urbana, nas pequenas cheias, foram corrigidos e, portanto, claro que não estamos imunes a cheias, mas agora é preciso que chova bastante mais do que isto. Ou seja, aquelas cheias recorrentes que nós costumávamos ter com as obras que se fizeram foram eliminadas. Claro que isto é importante voltar a repetir, eu não quero estar sempre a dizer o mesmo, mas é preciso que as pessoas tenham consciência que nestas matérias nunca se está absolutamente seguro. Ou seja, aquilo que eram eventos que aconteciam praticamente todos os anos, agora onde acontecer para aí de anos em anos, mas naturalmente acontecerão. E cada um também tem a sua responsabilidade, porque se não limpar os seus podem vir parar. E além disso há tipos de precipitação que excedem a capacidade dos canais de escoamento e, portanto, quando isso acontecer, naturalmente teremos cheias. Portanto, as cheias são inevitáveis a partir de um determinado limiar. Aquilo que nós podemos fazer é elevar esse limiar de forma a tornar menos provável que aconteça, mas que vai acontecer algum dia, vai acontecer com certeza. A verdade é que a rajada máxima foi atingida em Angra do Heroísmo. O IPMA confessou-nos que foram 107 km por hora e também durante esta semana foi revelado pelo presidente do IPMA que há mais, as alterações climáticas fazem-se sentir, obviamente, e também existem mais tempestades. Portanto, passamos de 20 de há 50 anos atrás para 35, mais ou menos, atualmente. No nosso caso, temos cada vez mais dias de ventania, particularmente nas mudanças de estação. Começa a ser uma situação recorrente nos meses de setembro, outubro e novembro, termos tempestades com ventos muito intensos. Eu creio que a rajada máxima no Observatório de Angra é elevada, mas eu creio que aconteceu ainda mais do que isso, provavelmente em algumas zonas de concelho, já que nós tivemos aqui na zona leste, ou seja, entre Angra e São Sebastião, árvores, em alguns casos árvores com muitas décadas de vida arrancadas pela raiz, e já houve árvores bem calçadas e árvores saudáveis que nada indicava que iam cair, o que quer dizer que houve de facto ventos extremamente fortes, mais fortes do que é normal, porque obviamente que estas árvores ao longo dos anos já apanharam tempestades com ventos mais intensos. Presidente, o que é certo é que a Câmara não tem esquecido os meios de proteção civil e tem equipado aos poucos aqui também as juntas de freguesia com alguma responsabilidade na matéria. Estão a ser criados ou reforçados núcleos de proteção civil? Explique um bocadinho às pessoas. Bom, o que está a acontecer é um processo de criação de núcleos locais de proteção civil, ou seja, transferir também para as juntas de freguesia, que assim o entenderem, uma parte da responsabilidade pela primeira intervenção e pela resolução das pequenas coisas que às vezes acontecem. Para isso é preciso que a junta de freguesia constitua um núcleo, ou seja, que crie um grupo de pessoas, naturalmente voluntários, e obviamente incluindo os membros da junta e os trabalhadores da junta, que sejam capazes de dar uma primeira resposta em caso de acontecer qualquer incidente. O objetivo é libertar a proteção civil municipal para as grandes intervenções. Cada vez que há uma inundação ou cada vez que há um vendaval, a proteção civil municipal é chamada para os assuntos graves, mas também recebe múltiplas chamadas de coisas que podem ser facilmente resolvidas. O caso da água que entrou numa casa, que o morador sozinho não consegue resolver, o caso de uma ramagem que está caída na estrada, uma árvore que está na ribeira, enfim, estas coisas que podem ser localmente resolvidas. Ao criar os núcleos,
nós estamos a dar a possibilidade às freguesias de resolver estes assuntos rapidamente, libertando meios para que seja possível acorrer às coisas graves que eventualmente possam acontecer. Aquilo que está a ser cedido às juntas é um conjunto de equipamentos de primeira intervenção, as pás, as enxadas, mas com maior interesse um aspirador para retirar água do interior de habitações, portanto um aspirador para águas, para ajudar nos casos das pequenas inundações em habitações, e um gerador elétrico que permita garantir que há eletricidade nos edifícios ou nos locais em que haja a concentração de pessoas, no caso de acontecer algo de mais grave. Nós temos um plano de emergência de proteção civil que estabelece para cada freguesia o local de concentração das pessoas em caso de catástrofe, e obviamente que nesse local precisamos de luz e precisamos de telecomunicações, e para isso temos que ter eletricidade, razão pela qual se está a ceder a estes núcleos um gerador com capacidade de resolver este assunto, para além de 2 colunas de iluminação que permitem iluminar um lugar qualquer em que aconteça qualquer coisa. Portanto, dá outra capacidade de intervenção e outra capacidade da junta de freguesia, mesmo antes dos serviços municipais ou dos bombeiros lá chegarem, fazer uma primeira intervenção e, no caso das pequenas coisas, pois fazer a intervenção completa e resolver o assunto. É claro que isto é um aumento da responsabilidade também para as juntas de freguesia, porque obviamente ao receberem este material e ao criarem o núcleo estão a assumir responsabilidades maiores, mas creio que é extremamente benéfico para a nossa segurança coletiva, porque ficamos com mais uma frente de defesa no caso de acontecer alguma coisa. Nesta altura já estão 8 juntas de freguesia equipadas, está em armazém mais 5 kits de equipamento, à espera que outras juntas de freguesia constituam os respectivos núcleos. Não vale a pena distribuir o equipamento se não houver depois condições de utilização, isso, quem esteja devidamente preparado para o manusear. Portanto, nós temos equipamentos disponíveis, são equipamentos caros, mas vale a pena fazer este investimento porque dá outra segurança às pessoas. E temos vindo a reforçar isso, eu diria de programa para programa. Essa tem sido uma aposta forte da Câmara Municipal, ou seja, os meios de proteção civil têm sido reforçados aos poucos, consoante se calhar também aquilo que a Câmara pode, mas tem sido uma preocupação permanente. Não, é uma preocupação permanente porque as questões da salvaguarda das nossas vidas e dos nossos bens é uma das responsabilidades primeiras dos municípios. Portanto, nós temos uma responsabilidade, uma grande responsabilidade nesta matéria e obviamente queremos estar em condições de dar as respostas adequadas, e tem-se feito um grande investimento, quer nas questões materiais, mas ainda maior no que diz respeito às questões organizativas. E a verdade é que os nossos serviços têm dado provas de grande capacidade de intervenção. As pessoas já devem ter reparado que mesmo quando acontece qualquer coisa, no dia a seguir parece que não aconteceu nada, porque se consegue resolver os assuntos, e isso é uma excelente manifestação da capacidade que os serviços foram adquirindo. E obviamente que isto não se pode perder, antes pelo contrário, temos que ir melhorando e estar preparados para o que der e vier. Nós vivemos numa terra em que temos um conjunto de grandes vulnerabilidades, quer na vertente das enxurradas e das cheias rápidas, que tem sido aquilo que mais tem acontecido, do vento e do mar, que acontece menos, mas também acontece de vez em quando, mas particularmente numa área em que nós temos que estar todos devidamente preparados, que são as questões sísmicas, para as quais não há forma de prever, enquanto que para o mau tempo há avisos amarelos e laranjas e vermelhos, para sismos não há nada disso. E, portanto, essa é uma preocupação que todos temos que ter, e é bom que todos nós, nas nossas próprias casas, também a tenhamos. Não custa nada dar a volta pela casa e ver onde é que estão as coisas pesadas que podem cair, onde é que estão os móveis que se podem voltar, porque às vezes, um pequeno rearranjo na posição das coisas dentro da nossa própria casa pode significar que, em vez de termos um acidente grave, temos uns pratos partidos. Uma coisa é cair um santinho da prateleira, outra coisa é cair um armário inteiro. Exatamente, ou cair em cima de alguma criança, ou cair em cima de alguma pessoa, ou seja, uma coisa dessas pode rapidamente transformar-se numa tragédia, quando com um bocadinho de prevenção não aconteceria nada, ou aconteceria muito pouco. E, portanto, é importante que este esforço de proteção civil também tenha um reflexo direto nas nossas próprias vidas, porque, obviamente, dentro das nossas casas, é responsabilidade nossa, de cada um de nós, das nossas famílias, garantir a segurança de nós todos, e por isso é importante que as pessoas na sua casa, e com isto eu não quero alarmar ninguém,
nem estou para aqui a fazer previsão de coisa nenhuma, porque obviamente não há nenhuma forma de prever nada disso. O que estou a dizer é que é uma questão de bom senso e de boa cidadania tomar as medidas necessárias para que não aconteça nada, ou pelo menos que aquilo que aconteça seja minimizado. Exato. Presidente, algo que costuma trazer alguns constrangimentos são obras, principalmente em vias, não é? Porque sabemos os constrangimentos que trazem. O que é certo é que algumas delas, como a do bairro Doutor Corte Real, está resolvida, é essa parte. E também, já agora, se me permite, depois podemos seguir, aquele troço que liga às Figueiras Pretas já há boa hora, também vai de andamento em popa. Vai andando, naquele caso, resolvendo dois problemas. O problema da via, que obviamente precisava de uma intervenção, mas particularmente um problema de águas, já que aquela rede era a mais antiga que nós tínhamos no concelho, ainda feita com tecnologia que já não se usa, de fibrocimento, muito sujeita a rupturas e problemas. Aquilo já parecia ser um campo de golfe, tanto eram os buracos que havia para ali acima, e por isso nós estamos simultaneamente a fazer a substituição da rede e, portanto, com isto acabamos e eliminamos de vez uma tecnologia que não foi muito bem sucedida, e também estamos a aproveitar para criar condições de redundância na distribuição, o que é muito importante. Ou seja, não é só aquela zona que vai ser beneficiada, é toda a parte oeste do concelho que vai ser beneficiada, porque também está a ser ali criada uma adutora que permite mais um circuito de abastecimento. No caso de nós termos uma avaria no outro ramo, podemos inverter a circulação da água e, portanto, ganhamos resiliência e ganhamos capacidade de resistir no caso de haver alguma anomalia, alguma avaria na rede. Portanto, para além da melhoria para quem mora ali, é uma melhoria para toda a gente que vive desde a parte oeste de São Pedro até às 5 Ribeiras. Portanto, ficamos todos a ganhar. Essa obra também ganhará ali numa zona mais perigosa, um bocadinho mais de estrada, porque também a Câmara conseguiu adquirir, e por isso o prolongamento, se calhar, aqui na execução da obra, exatamente para resolver essa... Sim, esta obra é uma obra que tem algum grau de complexidade, não apenas por causa da questão da água e da questão do pavimento, mas sim por causa dos alargamentos. Aquela estrada é uma estrada muito antiga, que passa por meio de muros muito altos, muito estreitos. As casas estão mesmo à face, e além disso há um conjunto de paredões altíssimos, alguns deles em mau estado, que são um risco permanente para quem ali passa, e está-se a aproveitar para resolver esses problemas. Portanto, é uma obra que vai melhorar a vida de quem ali vive, mas também de quem ali passa, a caminho da Tarrachão ou a caminho de Posto Santo, porque aquela estrada também dá acesso lá para cima. Claro que isto tem, obviamente, um custo para as pessoas que moram ali, e às quais eu volto a pedir paciência, porque na verdade não é nada agradável nós, para chegarmos da casa ou sairmos de casa, temos que passar pelo meio de valas e caminhos todos escalavrados, mas a verdade é que não há outra solução para termos qualidade ali. E a verdade também é que estas pessoas, ao longo dos anos, também foram sofrendo as más condições, quer da via, mas particularmente da rede. Estas pessoas eram os principais vítimas de avarias ao longo dos anos. Tivemos alturas que era dia sim, dia não. Um corte de água. Um corte de água. Portanto, já tiveram um massacre com este problema no passado, e agora tem passar este tempo difícil, mas eu espero que no próximo verão tenhamos ali uma rua toda direitinha e a água a funcionar em boas condições, e que isto se mantenha durante os próximos 40 anos, que foi o tempo que a rede anterior se aguentou, pelo menos 40 anos. Presidente, algo que preocupa a autarquia também é o combate à pobreza e à exclusão social. Explique-nos um pouco o que é esta ideia do plano estratégico de combate à pobreza e à exclusão social. Nós, quando olhamos para os outros, como é aquele ditado, que ao ver as barbas dos outros arder, pomos as nossas de molho. Exato. E aquilo que nós vemos é em cidades, por exemplo, não precisamos sair dos Açores, um crescimento do número de pessoas sem abrigo e o aparecimento de problemas agudos de pobreza. Para evitar que esse problema alastre ao nosso concelho, foi criado um programa de intervenção que está a ser posto em funcionamento, no sentido de, claro que nós não vamos transformar os pobres em ricos, mas pelo menos vamos tentar evitar que as pessoas fiquem em situações de miséria extrema e que depois elas próprias sejam parte do problema social e sejam um problema para a sociedade em geral. Portanto, o programa visa isso, visa exatamente criar aqui uma espécie de rede de segurança que evite as situações extremas de exclusão social. É um programa difícil, porque a maior parte destes problemas de exclusão social estão associados a outras questões, questões dos estupefacientes, às questões do álcool, enfim,
há um conjunto de problemas por detrás, problemas mentais, problemas difíceis de resolver. Mas a verdade é que se nós não fizermos nada, as coisas não se vão resolver por elas próprias. A Câmara tem tido uma atitude proativa nesta matéria, fazemos os possíveis para sempre que aparece alguém na rua ou alguém com evidentes problemas, termos uma intervenção rápida e imediata. Claro que nem sempre com sucesso, mas a verdade é que a nossa cidade não tem sentido muito este problema. Agora, dado, enfim, o agravamento das questões na área habitacional, em que o acesso à habitação ficou bastante mais difícil por causa da subida de preços, e também um aumento da incidência de problemas de droga, nós resolvemos ter uma intervenção mais musculada e mais bem preparada. E é por causa disso que se aprovou este plano e se pôs a execução, porque o plano sozinho não vai resolver nada, o que é preciso mesmo é fazer as coisas. E claro que temos que estar atentos e evitar que a nossa cidade também tenha problemas como outras que nós estamos a ver. Este assunto também é um daqueles temas que requer alguma paciência, porque não se resolve de um dia para o outro, não é? Isto pode-se arrastar aqui há algum tempo até se conseguir produzir, tirar este é um problema que nunca se vai resolver. Não tenhamos ilusões. Exato. Aquilo que nós podemos fazer é evitar as situações extremas e termos sempre aqui uma rede de segurança para as pessoas, como a Câmara já tem. A Câmara já tem um sistema de distribuição de senhas para almoço, ou seja, no nosso concelho ninguém passa fome e, portanto, quem não pode mesmo ter acesso a uma refeição, pois nós temos um sistema de apoio para isso. A Câmara tem alojamento de emergência sempre que acontece. Desta semana aconteceu, uma família caiu um bocado do teto, pois a Câmara alojou essas pessoas transitoriamente até que o assunto se resolva. Mas a verdade é que nós temos muita gente que vive aqui no limiar da pobreza, em alguns casos já mesmo na pobreza, que sem um apoio, às vezes, que tem que ser imediato, pode rapidamente passar para situações extremas. E o que se pretende é evitar isso, mas não tenhamos ilusões, que estas coisas não se vão resolver, faz parte da nossa vida em sociedade, mesmo em sociedades bem mais ricas. Por exemplo, quem já esteve em cidades ricas, como na Califórnia ou cidade meio, vê a quantidade de pessoas que estão na rua e a miséria que também ali existe. Nós não somos diferentes dos outros, temos a possibilidade de controlar melhor as coisas, porque somos poucos, conhecemos melhor, e isso tem que ser transformado numa vantagem, não numa desvantagem, e é isso que o plano pretende fazer. Mas não tenhamos ilusões, a pobreza não vai desaparecer por causa deste plano. Esperemos que nunca ficar com um retrato como tem acontecido, por exemplo, em Lisboa, onde qualquer edifício público tem uma tenda montada ou um colchão, uma coisa qualquer. Bom, e isso é de evitar. Não, estas são situações degradantes e situações que nós não queremos que aconteçam. De vez em quando aparece alguém na rua também em Angra, mas nós normalmente no dia ou no dia a seguir conseguimos resolver o assunto. E o objetivo do plano é exatamente garantir que nós temos uma intervenção pronta e rápida nos casos de perda de condições de autonomia pessoal, porque isto acontece, infelizmente, com alguma frequência, porque os problemas mentais existem, os problemas das dependências existem, os problemas familiares existem, de vez em quando há alguém que sai de casa e não tem para onde ir, e, portanto, é preciso haver respostas. Presidente, na próxima semana será exposto na Câmara Municipal uma exposição do arte, passa a redundância, Viva a Liberdade, 25 de Abril, sempre. É possível adiantar um bocadinho o que vai ser isto? Este é o pontapé de saída do arranque de um ciclo de comemorações e de exposições e palestras que vai assinalar os 50 anos de 25 de Abril. Nós estamos a chegar ao fim do ciclo dos 40 anos da Cidade de Património Mundial, já no próximo mês de dezembro, no dia 7, terminamos esse ciclo com a inauguração da Igreja das Conceicionistas, a antiga igreja chamada Igreja de Nossa Senhora da Conceição das Freiras, era o nome por qual era conhecida, que é ali ao pé do Hospital Velho, e com isso fechamos um ciclo e abrimos outro. Estamos a abrir com esta exposição e vamos mantê-lo em ativo até ao dia 25 de Abril do próximo ano. Portanto, é esse o objetivo, é marcarmos os 50 anos de uma mudança política que nos trouxe até à modernidade e, portanto, é preciso refletir sobre o que aconteceu e o caminho que se fez e o caminho que se tem que fazer a partir daqui. E é isso que esta exposição quer dizer. Portanto, é um pontapé de saída para um conjunto de eventos que vai acontecer nos próximos meses.
Presidente, para finalizar o programa, eu olhava aqui um bocadinho àquilo que é a anteproposta do plano para 2024 e desde já destacava aqui algo. 1,5 milhões de euros para verbas para vias para ambos os concelhos. Temos aqui um pequeno problema. Temos aqui um problema que já existe, ou seja, a região não está a destinar dinheiro suficiente para resolver os problemas da rede regional. Só para dar uma ideia, a obra que nós falávamos há bocadinho, que é uma canada, vai custar isso. E, portanto, isso mostra a pequenez das verbas que estão inscritas. E este é um plano com um conjunto de problemas complicados que levou a que o Concelho de Ilha tivesse optado por não emitir o parecer. Não emitir parecer, porque não há grandes condições para isso, porque não há, de facto, ali aquilo que é preciso. E depois temos um outro problema, que esse é mais complicado, que é percebermos para onde é que nós vamos do ponto de vista financeiro na região. As coisas estão a ficar com um aspecto preocupante e, portanto, nós precisamos também de olhar para isso, porque, obviamente, que isso tudo impende sobre as nossas cabeças, porque a Administração Regional, para além de ser o maior empregador, é também, enfim, responsável por um conjunto de infraestruturas e de um conjunto de serviços que são vitais e que precisam de ser bem mantidos. E é preciso olhar com alguma cautela para esta matéria. Por isso, o Concelho de Ilha tomou a posição que tomou e acho que a tomou muito bem. Aliás, tomou-a por unanimidade, o que é de saudar. Ou seja, todos os partidos que estão lá representados foram da mesma opinião, o que é importante e significativo, porque uma das coisas que se tem tentado no Concelho de Ilha, desde há muitos anos, é mantermos uma visão de ilha e tentarmos, tanto quanto possível, não ir para as visões político-partidárias. É evidente que há pessoas com sensibilidades diferentes, pessoas que têm responsabilidades diferentes ali presentes, mas aquilo que nós tentamos quando estamos no Concelho de Ilha é dizer, não, agora vamos pensar como terceirenses e ver o que é o melhor para a nossa ilha. E o Concelho, por unanimidade, e esta questão é muito importante, portanto, toda a gente que lá estava votou no mesmo sentido, o que é muito bom. Presidente, algo que também é da responsabilidade do Governo, mas acho que o Presidente é das melhores pessoas para fazer o ponto de situação, é a obra de Porto Pipas. Vamos ter cruzeiros em 2024. Bom, há todas as condições para isso. A obra está... Se não acontecer nada de surreal, obviamente, pelo caminho. Pronto, nós todos... Sabemos que é uma obra marítima. Nós todos temos a noção de que é uma obra marítima, da mesma maneira que a obra que a Câmara está a conduzir aqui no litoral de São Mateus, também é uma obra marítima. Exatamente. E que tem... Pronto, nós temos sempre medo que aconteça alguma coisa. Felizmente, até agora, nem numa obra nem na outra aconteceu nada de mal. Esperemos que seja possível chegar ao fim da obra sem qualquer problema. Se isso acontecer, na próxima primavera-verão, já teremos ali uma infraestrutura com outras condições para podermos ter acesso, quer às ligações interilhas, quer aos cruzeiros temáticos, que era o seu grande objetivo, o que permite trazer também mais alguma atividade económica até à cidade de Angra, já que a maior parte das pessoas que vêm nesses cruzeiros pretende efetivamente visitar a cidade e assim fica mesmo no coração da cidade e vai a pé até lá. Portanto, é uma obra que se iniciou já há alguns anos, foi resultado de uma longa e complexa luta reivindicativa da nossa cidade e agora espero que se conclua em bom ritmo e que seja mais um elemento a trazer sustentabilidade à economia do Concelho. E isso é que é extremamente importante. Nós precisamos de criar, efetivamente, sustentabilidade e precisamos de a criar não apenas na vertente turística, mas em todas as outras. Nós também não podemos ter uma economia que dependa apenas do turismo. É importante dizer isto de vez em quando e lembrar que não é bom colocar os ovos todos no mesmo cesto. Nós temos ainda um peso muito grande na vertente agropecuária e é bom que assim seja, e é bom que esse setor também se mantenha próspero. As notícias de reduções de preços no leite não foram grande coisa. E mostra uma grande injustiça, porque não faz sentido que a mesma empresa compre leite aqui quase 10 cêntimos abaixo do que compra no continente. Até parece que o nosso leite é pior quando nós sabemos que ele é bem melhor. E, portanto, há aqui também questões que precisam de ser resolvidas. Eu espero que a nova fábrica de laticínios que está em construção ali por cima da feteira, rapidamente chega ao seu termo e comece a receber leite, de maneira que nós também possamos criar uma alternativa e possamos encontrar caminhos que deem sustentabilidade ao setor agropecuário, que neste momento está a sofrer uma grande pressão e isso é complicado para o nosso concelho e para a nossa ilha. E claro que as novas áreas que vão surgindo e infelizmente que elas vão surgindo, as questões nas tecnologias, o trabalho que está a ser feito ali no Terra 9, que é notável e que mais uma vez nesta última semana
teve em destaque, o que mostra que, de facto, o caminho tem que ser esse. E depois as questões da formação. O município de Angra também está neste momento já na fase final da assinatura de um acordo para criar cursos, aqueles cursos que existiram na praia e que infelizmente foram abandonados, virem abrir aqui, de forma que os nossos jovens possam continuar o caminho que estavam a ter e que infelizmente foram perturbados por questões que foram menos boas. Presidente, falou em jovens, mas eu terei que deixar os minutos finais para um dia especial que se comemora hoje, que é o Dia Mundial da Terceira Idade, e eu tenho a certeza absoluta que um grande leque dos nossos ouvintes está em casa e que pertence a esta, bom, e eu estou naquela fronteira, não sei bem quando é que começa a terceira idade, mas suspeito que já lá estou. E por isso eu também me considero, e por isso isso é bom, ou seja, é bom que nós tenhamos gente que vive mais e é bom celebrarmos esta vitória que o século XX nos trouxe, de termos vidas mais longas e podermos ter um período mais alargado para gozarmos a vida depois da fase laboral. E é importante a celebração deste dia e é importante também o trabalho que está a ser feito pelas múltiplas instituições e o trabalho notável de auto-organização das pessoas mais velhas. Na verdade, em todas as nossas freguesias temos pelo menos um grupo de convívio, temos instituições que os albergam e temos muita energia, muita atividade por parte destas pessoas. Portanto, este é um dia que deve ser celebrado e deve ser celebrado por todos nós, os que já estão mais à frente, mas também pelos outros que têm a esperança de lá chegar, porque na verdade todos queremos que as pessoas vivam mais e particularmente que vivam melhor e que aproveitem bem a última fase das suas vidas. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo cá mais Muito obrigado, foi um prazer. Não se esqueçam que hoje há mudança de hora, portanto, atenção aos relógios. Da nossa parte, bom sábado e bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.